As entidades representativas do setor de produção de arroz, lá do Rio Grande do Sul, alertam o seguinte, na verdade, orientam o seguinte: não existe risco de desabastecimento de arroz no Brasil por causa dessa tragédia. Vamos ver aqui já trechos dessa nota oficial. Na nota, então, até um dos pontos que eles destacam aqui em negrito e também sublinhando é exatamente isso. Inexiste risco de desabastecimento de arroz ao mercado consumidor. O que as entidades do setor orizícola, que é o que chama, né, o setor de arroz, o que essas entidades estão dizendo aqui? É claro, existe uma calamidade pública, claro também que houve aí uma projeção, pelo menos, até de dados oficiais mesmo, que 84% da área cultivada no estado foi colhida antes do início das chuvas. E isso já mostra também que, em relação a essa antecedência, essa colheita, na verdade, antes da tragédia, a projeção da safra 23-24 atinge mais de 7 mil toneladas. E isso representa uma redução de pouco mais de 1% em relação à safra anterior. Então, essa colheita, gente, antes do início das chuvas e, portanto, antes dessa tragédia, garante também estoque suficiente para ninguém ficar com medo de desabastecimento. Essa informação é importante para a economia, para a população e também para os produtores rurais. E aí, eles reforçam aqui, né, que há um entendimento que houve, obviamente, uma catástrofe climática que exige aí soluções, que está assolando o estado, mas, de fato, há também uma noção de que, apesar de diminuir alguma disponibilidade de arroz, isso não será impactante, não vai faltar arroz na mesa de ninguém. É basicamente o que as entidades estão falando aqui. E como a gente até já mostrou mais cedo aqui no Conexão, já está valendo, né? Medida provisória que autoriza a importação de mais de 1 milhão de toneladas de arroz, né? Lembrando, então, vou pedir para a gente seguir aqui, para a gente falar mais sobre esse assunto. A gente vai ter entrevistado sobre isso, peço para a gente seguir aqui. Então, gente, já está autorizado 1 milhão de toneladas de arroz, lembrando que são de países próximos, né? Rio Grande do Sul, como a gente viu, 70% do abastecimento do país vem da produção do estado. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, o Alexandre Velho, já está aqui na tela com a gente. Alexandre, eu já agradeço muito a sua participação, porque esse assunto é importantíssimo para o país, para a economia e para a população também ficar tranquila. Não vai faltar arroz na mesa, o setor já deixou isso claro, e a importação de arroz, imagino, também garante que não haja especulação e nenhum tipo de medo de desabastecimento, né? Muito boa tarde. Boa tarde. A Federarroz, que representa o setor produtivo arrozeiro, tem o dever de trazer um esclarecimento com relação à safra deste ano no Rio Grande do Sul. Nós queremos tranquilizar a sociedade brasileira. Como tu comentastes, nós já colhemos 84% da safra deste ano, com bons números aí de produtividades, e já temos um volume estocado de mais de 6 milhões e meio de toneladas. Nós temos 6 regiões arrozeiras no estado e uma delas é a mais afetada, que é a região central do Rio Grande do Sul. O que ocorre hoje é um problema muito maior de logística e também, para completar, nós estamos com dificuldade na emissão de notas fiscais e, embora tenhamos este problema de logística, grandes centros produtores como a Fronteira Oeste, que representa mais de 30% da produção gaúcha, ela tem uma rota alternativa que sai direto através de Santa Catarina, Paraná, chegando a São Paulo. Então, nós já temos uma rota para escoar. E eu afirmo a vocês, não existe necessidade de importação de arroz. Nós temos uma safra boa sendo colhida e já estocada, e nós temos que focar aí, como eu comentei, em corrigir essa questão da logística para poder, então, facilitar o acesso aos grandes centros consumidores. Senhor Alexandre, boa tarde, é Leilane aqui do Rio. Eu queria lhe perguntar, os senhores garantem que não vai ter desabastecimento, que existe arroz
para a mesa do brasileiro, a gente sabe a importância do arroz para o brasileiro. Mas o que eu lhe pergunto é o seguinte, vai ter arroz, mas a que preço? Vocês podem garantir que o preço não vai subir? Olha, Leiliane, o preço do arroz não é determinado pelo produtor. O preço do arroz depende, claro, que da oferta com relação à demanda, do mercado internacional, da questão de paridade. Mas falando em paridade, eu queria chamar a atenção de você sobre um ponto importante. A balança comercial brasileira do arroz está negativa, ou seja, eu estou importando mais do que exportando. Com o preço do mercado interno que está hoje, a exportação não vai ocorrer nem a metade do volume previsto inicialmente pela Conab. Então, o número de exportação que irá reduzir, mais de 500 mil toneladas não irão ser exportadas, vai ficar dentro do mercado interno, garantindo, então, com este número, Leiliane, este número ele vai garantir porque ele é maior do que a quebra prevista aqui no Rio Grande do Sul. A quebra ela é em 16% da área, ela não é numa área tão significativa. E este número de mais de 7 milhões de toneladas que nós iremos colher no Rio Grande do Sul, somado com um aumento de área que nós temos no restante do Brasil, nos dá segurança e todas as entidades representativas da indústria, das cooperativas, setor produtivo, Farsul, IRGA, que é o Instituto Rio-Grandense do Arroz, responsável pelos levantamentos, nos dão segurança em afirmar que nós temos arroz suficiente para o consumo deste ano no Brasil. E parabéns ao Gabeira pela lucidez do comentário. O Gabeira, eu escutei ele comentar antes e já comentava da questão que é muito mais um problema de logística hoje do que de falta de arroz. Nós não podemos assustar a população e todo e qualquer comentário de necessidade maior de importação só gera mais problemas na população que corre no supermercado e aí sim provoca um desabastecimento. Nós temos que ter calma neste momento, divulgar esta nota das entidades e trazer então aí uma tranquilidade à população com relação ao abastecimento do arroz no mercado interno. Gabeira, você quer participar? Quer perguntar para o senhor Alexandre alguma coisa? Claro. Bom dia, boa tarde, senhor Alexandre. Eu estou acompanhando desde anteontem essa boa notícia, né, que vem do Sul. E a minha preocupação, né, é que eu acho que ainda temos alguns problemas de logística mesmo, sobretudo as estradas estaduais. Mas nos meus cálculos, nós temos que recuperar as estradas de qualquer jeito, é um investimento necessário. Além disso, rotas alternativas podem encarecer levemente o produto, mas ainda assim, eu gostaria que alguém pudesse calcular, não sei se o senhor tem a ideia, mas ainda com essas pequenas dificuldades do arroz brasileiro, eu acredito que ele seria mais barato do que o arroz estrangeiro, porque o percurso é muito grande para chegar ao Brasil, sobretudo se a importação for da Ásia. Então, é muito mais barato também investir na safra brasileira, o senhor não concorda? Perfeitamente, Gabeira, parabéns pela lucidez novamente do teu comentário. Nós não temos arroz suficiente para abastecer o mercado brasileiro, que consome em torno de 850 a 900 mil toneladas por mês. Nós não temos a disponibilidade deste produto oriundo do Mercosul. Aqui, Paraguai, Argentina, Uruguai não plantam uma área tão grande e também vendem para outros mercados. E quando eu olho para a Ásia, como tu bem falaste, eu tenho preços muitas vezes igual ou superior ao que nós temos aqui dentro, com um grande detalhe. O arroz que vem da Ásia, no caso da Tailândia, além de ser de variedades que não são
as que o consumidor brasileiro está acostumado, eu tenho então uma dificuldade de trazer este arroz de lá e estas variedades diferentes não têm a qualidade do nosso arroz. O consumidor brasileiro, ele valoriza o arroz tipo 1, agulhinha, branco, que é este que está sendo mostrado na tela, e este arroz não é o arroz mais produzido na Ásia. Então, nós temos que exatamente como o senhor colocou, incentivar aí aqui a produção nacional, resolver os gargalos do setor, como a questão tributária que tira a competitividade da indústria gaúcha e manter os produtores na atividade. Por isso que nós temos que socorrer este setor que está com grande dificuldade aqui no Sul. Vou aproveitar para falar com o senhor, já que o senhor falou em socorrer o setor. Queria que vocês já tenham uma medida, uma ideia de quanto tempo o setor vai levar e quanto vai custar para recuperar as lavouras perdidas? De que maneira essa chuva, toda essa enchente afeta a próxima safra? Nós temos ainda uma grande dificuldade de acesso às propriedades, acesso às lavouras, para quantificar o tamanho do nosso problema. Realmente é uma área significativa aí que foi afetada, principalmente na região central, que eu comentei, mas ontem nós já participamos de uma reunião com o ministro Fávaro. O ministro já anunciou que estará encaminhando ao Conselho Monetário Nacional uma medida provisória que autoriza a prorrogação imediata aí dos custeios e investimentos dos produtores afetados por 90 dias, e dentro deste período nós vamos, junto com o governo, trabalhar aí por uma solução de longo prazo. Nós temos que resolver estas questões, consertar as nossas estradas, socorrer produtores que perderam tudo. Ali na região central, teve produtores que plantou 3 vezes esta safra, porque nós tivemos enchente no mês de outubro e novembro do ano passado, e agora não vão colher. Pessoas que perderam animais, perderam equipamentos agrícolas, pequenas famílias que vivem somente do arroz. Então, realmente, a situação é grave aqui no Rio Grande do Sul. Nós não temos como negar isso, mas não podemos aceitar de maneira alguma que se divulgue aí a falta de arroz ou a necessidade de importação de grandes volumes de arroz, porque não é esta a realidade aqui do setor arrozeiro que garante a segurança alimentar brasileira. Alexandre, uma pergunta específica sobre essa questão do arroz, né? O senhor falou aí que na sua avaliação, né, na avaliação do setor, não tinha necessidade dessa MP. Agora, lembrando que quando essa MP foi anunciada, inclusive o próprio ministro da Agricultura falava muito em evitar a especulação, ou seja, segurar preços no daqui para frente e não em questão de desabastecimento, era um outro objetivo. Nesse caso, é importante também que não haja nenhum movimento de mercado para também não o arroz ficar inacessível ou subir demais no momento em que a população está extremamente vulnerável, não tem recursos, né? Perfeito. O que ocorre é que nós não podemos afirmar que há especulação se nós não conseguimos acesso e não temos logística para escoar o produto. Esse é o primeiro ponto. E o arroz continua dentro da dieta brasileira, sendo o produto mais barato que tem dentro da dieta básica do brasileiro, que é o arroz, feijão, a proteína e a salada. Para vocês terem uma ideia, ao preço de hoje, uma refeição com um arroz significa em torno de 30 centavos por refeição, a uma quantidade média aí de 150 a 200 gramas de arroz. E quando eu pego 1 quilo de arroz, um preço médio hoje de R$ 6,00, eu alimento 18 pessoas, se ele participar, então, desta dieta alimentar, e eu alimento 10 pessoas, se ele for o ingrediente principal, no caso de se comer aí um arroz carreteiro. Nós temos um arroz de altíssima qualidade e eu afirmo a vocês que, olhando o mercado internacional,
além da qualidade bem inferior que eu encontro lá fora, eu tenho preços altos também. Então, isso reforça aí esta ideia, esta convicção que nós temos de que realmente nós temos é que defender esse setor. Desde o governo anterior, e esta linha continua neste governo, a ministra Tereza já falava nisso, nós temos é que estimular o retorno da área plantada no Rio Grande do Sul, que já foi de 1.200.000 hectares e chegou na safra passada a 840 mil. Nesta safra, recuperamos 7% a área, fomos para 900.000 hectares aqui no Rio Grande do Sul, que representa 70% da produção nacional. Então, defendendo este setor, nós vamos defender a nossa segurança alimentar. Senhor Alexandre Velho, muito obrigada, representando aí a todo o setor dos produtores de arroz do Brasil, do Rio Grande do Sul. Nós agradecemos muito a sua participação e é muito importante que a gente possa transmitir essa informação de que não vai haver desabastecimento de arroz. Muito obrigada. Obrigado, um ótimo trabalho a vocês, parabéns pela cobertura. Muito obrigada.